Olá, amigos amantes do futebol. Chegou ao fim a trajetória do treinador Jorge Jesus no Flamengo. Isso porque o técnico português aceitou a proposta para voltar a trabalhar no Benfica, clube pelo qual ele assinou um novo vínculo contratual válido por 3 anos. Dessa forma, Jorge Jesus regressa à sua terra natal após uma curta passagem de 13 meses pelo futebol brasileiro. Bom, o que todos os torcedores flamenguistas mais temiam, infelizmente aconteceu. Jorge Jesus anunciou a sua saída do time rubro-negro após 13 meses trabalhando no Mengão. E tudo isso 2 dias depois do time do Flamengo vencer o Campeonato Carioca. Pois é, foi um verdadeiro balde de água fria na cabeça dos torcedores flamenguistas, embora em Portugal essa notícia já era dada como certa há alguns dias. Essa notícia, por isso, não chamou tanto a atenção dos torcedores benfiquistas, ao contrário dos flamenguistas, que acreditavam fielmente que Jorge Jesus permaneceria no comando técnico do Flamengo. Inclusive o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, que chegou até a afirmar que o Jorge Jesus iniciaria a semana de trabalhos no Ninho do Urubu normalmente. Não foi isso que aconteceu. O técnico português despede-se do Flamengo após 13 meses de uma excelente passagem, uma série de títulos, foram 5 títulos conquistados nesse período. Não à toa, Jorge Jesus é considerado um dos maiores treinadores da história do Flamengo. Para muitos flamenguistas é o melhor e mesmo os que não compartilham dessa opinião acreditam que ele está ali no mesmo nível de Paulo César Carpegiani, de Cláudio Coutinho, de Carlinhos. Isto é, grandes treinadores que passaram aí pelo Flamengo ao longo de seus 125 anos de história. Agora, o Flamengo busca um novo treinador. Jorge Jesus deixou um legado enorme no futebol brasileiro, como, por exemplo, não poupar jogadores em competições simultâneas ali que as equipes disputam. O Flamengo é um grande exemplo disso. No segundo semestre do ano passado, disputou a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro, praticamente atuando com a mesma equipe durante todas as partidas. Jorge Jesus acabou fazendo com que essa tese fosse por água abaixo, já que o Flamengo conseguiu disputar tanto o Brasileirão quanto a Copa Libertadores com a mesma intensidade, praticando o mesmo futebol. Aliás, futebol esse que acabou encantando todos os torcedores rubro-negros e também os demais torcedores aí espalhados pelo Brasil. Enfim, ele acabou criando um DNA no Flamengo, uma maneira de jogo que bem característica do Flamengo, coisas que muitos treinadores no futebol do Brasil não conseguem fazer, criar uma identidade ali dentro de campo. Por isso, Jorge Jesus deixa um legado muito grande no nosso futebol. Ele acabou também abrindo a possibilidade para que treinadores estrangeiros viessem trabalhar no Brasil, algo que não era tão comum antes de sua chegada. Até tínhamos aqui alguns treinadores estrangeiros, porém o insucesso deles no nosso futebol acabava fazendo com que os clubes priorizassem a contratação de treinadores no nosso próprio mercado nacional. O que mudou depois da chegada de Jorge Jesus, a gente viu aí, mesmo nessa temporada, o Internacional contratando Eduardo Coudet, o próprio Atlético Mineiro iniciou a temporada com Rafael Dudamel no comando técnico do time. Enfim, hoje os dirigentes de clubes brasileiros olham treinadores do mercado estrangeiro com outros olhos e, sim, até cogitam trazê-los para trabalhar no Brasil por conta do sucesso de Jorge Jesus à frente do Flamengo. Bom, mas diante de todo esse sucesso aí no futebol brasileiro, de toda essa idolatria junto aos torcedores flamenguistas e pouco mais de um mês depois de ele ter renovado o seu contrato junto ao Flamengo por mais um ano, o que levou o Jorge Jesus a sair, a deixar o time do Flamengo e voltar a Portugal para comandar o Benfica? Bom, diversos aspectos levaram o Jorge Jesus a regressar ao futebol português, como por exemplo as saudades que ele tinha de sua família, de seus amigos, ele que mora em Lisboa, na capital portuguesa. Ademais, a boa relação que ele tem com o presidente benfiquista Luís Filipe Vieira também pode ser levado em conta, e também o projeto ambicioso do Benfica, O Benfica que teve uma temporada muito abaixo das expectativas com o treinador Bruno Lage, que assumiu o comando técnico do Benfica na temporada passada, ocupando o cargo deixado por Rui Vitória, que inclusive, curiosamente, foi o sucessor de Jorge Jesus no comando técnico do Benfica. Depois que Jorge Jesus saiu, entrou Rui Vitória em seu lugar e por lá permaneceu alguns anos.
Depois disso, houve um desgaste ali, o Rui Vitória acabou deixando o Benfica, e em seu lugar entrou o Bruno Lage, porém como interino. Ele ocupou o cargo de maneira provisória, mas o sucesso de Bruno Lage no comando técnico do Benfica foi tão grande que ele acabou conduzindo o Benfica ao título português na temporada passada. O Benfica, que estava 7 pontos atrás do Porto, líder do Campeonato Português naquela ocasião, e depois de uma série de resultados positivos, o Benfica acabou ultrapassando o Porto na disputa pelo título português, ergueu o caneco do título nacional, e por esse motivo o Bruno Lage acabou sendo promovido no cargo. Aliás, uma temporada excelente do Benfica, que acabou revelando ao mundo do futebol naquela oportunidade o atacante João Félix. Em contrapartida, as coisas mudaram da água para o vinho na atual temporada. O Benfica chegou até a liderar o Campeonato Português com 7 pontos de vantagem em relação ao Porto, mas depois da retomada da Liga Portuguesa após a pandemia do novo coronavírus, o rendimento do Benfica caiu de maneira drástica. O futebol praticado pelo time deixou bastante a desejar nesse período pós-quarentena, e o Porto acabou consagrando-se campeão português depois do Benfica colecionar uma série de tropeços aí nessa reta final de campeonato. Essa série de tropeços acabou sendo determinante para que o presidente benfiquista Luís Filipe Vieira optasse pelo retorno de Jorge Jesus ao time português, e o projeto oferecido para Jorge Jesus foi realmente ambicioso, como citei anteriormente. O Benfica ofereceu ao treinador um contrato de 3 temporadas, ganhando muito mais do que ele ganhava no Flamengo, e, além disso, ele terá à sua disposição a bagatela de 100 milhões de euros para contratações de reforços. Pois é, o Benfica promete investir pesado em reforços na próxima temporada, visando retomar a hegemonia aí no futebol português, e para isso ele utilizará praticamente todo o dinheiro da venda referente a João Félix ao Atlético de Madrid. Além disso, Jorge Jesus trabalhou no Benfica durante 6 anos, lá venceu uma série de títulos, dentre os principais foi tricampeão português na época em que comandou o conjunto benfiquista. Logo, ele tem uma identificação muito grande com os torcedores do clube, então todos esses aspectos foram preponderantes para que ele aceitasse regressar ao futebol português. Bom, e com a confirmação da saída de Jorge Jesus, a expectativa dos torcedores do Flamengo é grande para saber qual será o novo comandante do time a partir de agora. Diversos nomes estão sendo especulados, mas o que temos de informação até aqui é que a prioridade da diretoria flamenguista é trazer um técnico estrangeiro novamente para comandar o time. Os nomes que agradam a cúpula diretiva do Flamengo são os dos portugueses Leonardo Jardim, ex-treinador do Mônaco, e Marco Silva, ex-treinador do Everton, ambos portugueses também, assim como Jorge Jesus. Além deles, o nome de Miguel Ángel Ramírez também está no radar do Mengão. No entanto, pesa contra ele a sua falta de experiência, 35 anos de idade, embora venha fazendo um excelente trabalho à frente no Independiente Del Valle. A diretoria flamenguista entende que o técnico espanhol não tenha a maturidade necessária para lidar aí com um time do gabarito do Flamengo, com um vestiário composto por diversas estrelas aí do futebol mundial. No mercado interno, dificilmente chegará alguém, até porque quem está disponível aí, Felipão, Mano Menezes, Abel Braga, Cuca, dessa forma, muito provavelmente o próximo treinador do Flamengo será estrangeiro, mas no entanto é bom a diretoria do Flamengo já ir se preparando para uma hipótese. Treinadores estrangeiros costumam deixar os clubes brasileiros assim que surge uma proposta. Jorge Jesus é um belo exemplo disso. Recebeu a proposta do Benfica, pouco mais de um mês depois de renovar o seu vínculo contratual junto ao Flamengo, aceitou essa proposta, quebrou o contrato e voltou a Portugal. O mesmo ocorreu com Juan Carlos Osório no São Paulo em 2015, quando recebeu uma proposta para assumir o comando técnico da seleção mexicana, apesar de que naquela ocasião o São Paulo vivia um enorme conflito político, mas Osório aceitou a proposta, foi comandar a seleção mexicana. O mesmo ocorreu com Edgardo Bauza no próprio São Paulo em 2016, quando recebeu o convite da seleção argentina, e até mesmo o Flamengo viveu essa situação com Reinaldo Rueda em 2017, quando o Rueda aceitou o convite para comandar a seleção do Chile. Por isso eu diria que esse é um grande risco que clubes brasileiros correm quando contratam treinadores estrangeiros. Perder esses caras no meio de um trabalho aí por conta de uma proposta vinda do exterior. Vamos ver o que vai acontecer. Por fim, a verdade é que o próximo comandante flamenguista terá um grande desafio pela frente.
sobretudo porque ele terá de dar sequência ao trabalho de Jorge Jesus, manter o time atuando no mesmo nível, conquistando títulos, vitórias, batendo recordes, enfim, uma tarefa nada fácil para o sucessor de Jorge Jesus no comando técnico do Flamengo. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você deixe aí o seu like, inscreva-se em nosso canal e siga as nossas redes sociais. Através do site soccerblog.com.br você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, uma excelente semana para você, até a próxima, tchau, tchau!